A ideia de comprar ou viver em uma casa dos sonhos é provavelmente um desejo da maior parte das pessoas. Mas você moraria em uma casa onde os antigos moradores foram ameaçados por um stalker simplesmente porque compraram o imóvel? No vídeo de hoje, você vai conhecer a casa de $1 milhão que ninguém quer comprar. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar aquele like. E tudo começa quando uma família é obrigada a deixar a casa que eles compraram. Essa casa ficava em Westfield, Nova Jersey, Estados Unidos. Em junho de 2014, Derek e Maria compraram uma casa com 6 quartos de 1.200 metros quadrados em Westfield, por cerca de $1.300.000, cerca de R$5 milhões. Era a casa dos sonhos para o casal com 3 filhos. Antes de comprarem a casa, que ficaria conhecida depois como The Witcher House, eles eram uma família suburbana bastante comum. Maria tinha nascido em Westfield, New Jersey, e morava a alguns quarteirões da casa. Cerca de 3 dias depois de terem comprado a casa, a família recebeu uma carta enquanto Derek estava pintando algumas paredes da casa. A carta estava assinada como O Vigilante e não tinha nenhum endereço de remetente. E foi aí que o pesadelo começou. A carta dizia o seguinte: o meu avô vigiou a casa nos anos 1920 e o meu pai durante os anos 1960. Agora é a minha vez. Sou responsável por olhar e aguardar pela segunda vinda. Depois disso, foram surgindo novas cartas, mais perturbadoras do que enigmáticas. Uma dessas cartas estava se referindo aos filhos dos Broods. Eles já sabem o que está escrito nas paredes? A seu tempo, saberão. As referências aos filhos do casal foram as que mais assustaram Derek e Maria. A segunda carta chegou 2 semanas depois, se referindo novamente aos filhos do casal, e dizia o seguinte: vocês encheram a casa com sangue jovem que eu pedi. Assim que eu souber os nomes deles, vou chamá-los e atraí-los para mim. Em outro trecho da carta dizia: será que o sangue jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de descer lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Na semana seguinte, as bizarras cartas do Stalker, que ficou conhecido como O Vigilante ou O Vigia, começaram a se tornar cada vez mais frequentes e ameaçadoras. Em outra carta dizia o seguinte: estou aguardando para saber os nomes dos sangues jovens que trouxeram até mim. Depois de receberem a segunda carta, eles começaram a entrar em pânico e ficar super nervosos. Então, eles resolveram suspender as obras e decidiram que não iriam mais levar os filhos para aquela casa. E para o terror da família, parecia mesmo que eles estavam sendo observados, pois até a reforma que eles fizeram na casa foi notada. Em uma das cartas dizia o seguinte: gostei muito das mudanças que fizeram. Está muito mais agradável agora do que nos tempos em que eu chorava pelas salas. E para assustar mais ainda o casal, o vigilante citou os nomes dos filhos deles e apelidos, todos por ordem de nascimento. Então, Derek e Maria ficaram muito preocupados com essas cartas que eles estavam recebendo e resolveram prestar queixa às autoridades. Mesmo fazendo isso, as cartas não paravam de chegar e a ansiedade ficou ainda maior para saber quem era o vigilante. A polícia conduziu uma investigação exaustiva sobre o caso e aconselhou a família a não dar detalhes sobre isso porque todo mundo era suspeito, inclusive os vizinhos. Um detetive chamado Leonard Lugo liderou uma investigação. Por um tempo, ele suspeitou de um vizinho dele, chamado Michael Langford, que tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Porém, o DNA encontrado em um dos envelopes indicava que uma mulher havia selado as cartas, e nenhuma amostra correspondia à família dos Langford. Além disso, Michael Langford negou qualquer envolvimento com as cartas, e a sua família disse o mesmo, que não tinha nada a ver com as cartas ameaçadoras. Desesperados por respostas, o casal recrutou vários especialistas para investigar. Derek até procurou um agente do FBI chamado Robert Lenehan para fazer uma avaliação das cartas ameaçadoras. Robert analisou as frases e mostrou ao casal que provavelmente quem escrevia as cartas era uma pessoa mais velha.
Ele ainda concluiu que o autor não parecia ser abertamente ameaçador, mas que seus pensamentos eram errados e poderiam ser imprevisíveis. Eles ainda contrataram a empresa de segurança Crow para investigar se nas correspondências havia alguma caligrafia parecida com a do autor, mas nenhuma foi encontrada. Ainda procurando por respostas, a família resolveu contratar uma linguista forense para investigar nos fóruns locais se havia algum padrão de linguagem que se assemelhava ao do Stalker. Mas todos esses esforços não deram em nada, e apesar de reunir uma incrível equipe de investigação, o casal não teve resposta. Derek e Maria não chegaram a se mudar definitivamente para casa por medo das cartas bizarras que estavam recebendo. Na primeira entrevista que eles deram para a revista New York, eles falaram que não iriam colocar seus filhos em perigo e ainda disseram que os vizinhos pareciam culpar eles e nenhum foi solidário. Segundo a revista, os vizinhos falaram que tudo era uma estratégia do casal, que queria fazer com que a casa parecesse assustadora. Assim, o valor iria diminuir, porque eles não poderiam pagar aquele valor. Os vizinhos também disseram que o casal morava antes em uma casa que custava cerca de 300 mil reais e uma hipoteca de 175 mil. E eles ficaram se perguntando como o casal teria dinheiro para poder pagar aquela casa de 1.300.000 reais. Depois disso tudo, o casal não conseguiu se livrar do medo de estarem sendo vigiados e desistiram de se mudar definitivamente para a casa. Após 6 meses da chegada da primeira carta, eles colocaram a casa à venda por um valor mais alto do que tinham comprado, pois eles acreditavam que com a reforma a casa poderia valer mais. Mas depois que eles revelaram para a mídia sobre o vigilante, a casa ficou muito conhecida e todas as ofertas de venda foram recusadas porque ninguém queria morar lá. Em 2016, o casal fez um breve esforço para demolir a casa e construir no terreno, mas a justiça não aprovou a demolição. Depois disso, uma carta final do Stalker chegou, ameaçando se vingar se eles prejudicassem a casa. A carta dizia o seguinte: talvez um acidente de carro, ou talvez um incêndio, ou algo tão simples como uma doença leve que nunca parece passar, mas faz você se sentir mal dia após dia. Ou talvez um animal de estimação faleça de repente. Os entes queridos morrem de repente. Aviões, carros e bicicletas batem. Depois de 5 anos tentando vender a casa, em 2019 eles finalmente conseguiram vender. Mas eles ficaram com um prejuízo de mais de 440 mil dólares. Depois que a casa foi vendida, a gente não tem notícia se o Stalker ficou enviando ou não cartas aos novos compradores. E a teoria de que o casal estava falsificando as cartas também foi negada. Além disso, Derek disse o seguinte: esta pessoa atacou minha família e de onde eu sou, se você fizer isso, terá consequências. De acordo com alguns sites, a Netflix comprou os direitos desse conto assustador em 2019 e provavelmente a gente vai ter um filme ou série sobre esse assunto. Mas aí, você já tinha ouvido falar de uma história igual a essa? Já imaginou se acontecesse com você? Conta aí sua opinião pra gente nos comentários. Antes de finalizar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, de ativar o sininho de notificações e de deixar aquele like, hein? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também. O link vai estar aqui na descrição. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!